Olá, queridos de Deus, estamos aqui para mais uma devocional, quando vamos meditar no texto bíblico que se encontra em Mateus capítulo 8, versos de 28 até o 34. Quero pensar hoje com você sobre a necessidade de preferirmos sempre estar do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico vai nos falar, em Mateus 8, 28 a 34, o seguinte, nessa narrativa. Tendo ele chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, dizendo: que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, a alguma distância deles andava pastando uma grande manada de porcos. E os demônios rogavam-lhe, dizendo: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Disse-lhe Jesus: ide então. Saíram e entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas. Os pastores fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas as coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Queridos de Deus, esse texto ele nos faz refletir sobre muitas coisas que, passado todo esse tempo, isso acontecendo na época de Jesus aqui na terra, como tem tudo a ver com os nossos dias, pois em todo tempo nos deparamos com situações que nem sempre queremos que elas sejam mudadas, por mais desconfortantes, incômodas e até tristes que elas sejam. E aqui nos encontramos com uma cidade que tinha endemoniados, sempre causando pânico, medo às pessoas, um certo terror, podemos dizer assim, mas o que dá a entender é que aquelas pessoas já se habituaram, já se acostumaram com aquilo, só bastava que elas evitassem o caminho que de alguma forma colocariam elas frente a frente com os demoniados que impingiam medo àquela comunidade. Mas teremos lições à luz do texto. A palavra vai nos dizer, na verdade, o agir do demônio e o agir de Jesus Cristo no ambiente ali que tinha a ver com as pessoas que estavam no dia a dia. Os pastores tomando conta do rebanho de porcos naquela comunidade que tinha aquilo como um ganho de vida, e uma comunidade que não estava muito preocupada com a vida espiritual, mas com o comer, o beber, o vestir, o se valer do seu comércio. Mas teremos lições. A primeira lição é que o inimigo ele instala o medo à volta e por vezes escraviza as pessoas com o medo e faz com que elas se acomodem ao medo e não hajam querendo mudanças. É assim que o texto vai nos dizer, no verso 28, tendo ele chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele lugar. As pessoas tinham medo de passar naquele lugar. Contrapondo a ação do inimigo, temos a ação de Jesus, que onde chega quer libertar e estabelecer a paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, tenham paz. Capítulo 14, verso 27 do Evangelho de João. O inimigo também, é interessante esse dado, ele reconhece a Jesus Cristo como Filho de Deus, porém o rejeita, como até muitos seres humanos fazem, mesmo ouvindo falar de Jesus e até acreditando intelectualmente que Jesus é o Filho de Deus, mas prefere rejeitá-lo do que
segui-lo. Mas o crente verdadeiro, aquele de coração quebrantado, ele ouve a palavra de Deus, ouve a Jesus Cristo e, na verdade, quer seguir a Jesus Cristo. O texto vai nos dizer, no verso seguinte, que os demoniados gritaram dizendo: que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. A palavra vai nos dizer, como falei, o inimigo reconhece e rejeita o Senhor. A Bíblia diz que o inimigo crê e estremece, ou seja, acredita em Deus mesmo, porque ele sabe quem é Deus, né? E Deus já determinou o seu fim, só que ele não tem o temor que faz com que reverencie e obedeça a Deus. Eu lembro-me em Atos 2, 41, 42, quando fala dos efeitos da palavra na vida do povo que ia se convertendo. E diz: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Portanto, a lição é que não sejamos a semelhança do inimigo, que até crê e estremece, mas não obedece, não faz a vontade de Deus. E como tantos seres humanos que até acreditam em Deus, mas não estão dispostos a segui-lo, a fazer a sua vontade, não recebendo a palavra de Deus de bom grado no coração. Só que também o inimigo tem algo que lhe é próprio, lhe é peculiar. E quantos seres humanos repetem isso? É que ele costuma inverter os valores, como encontramos no verso 29, ele diz, oh Jesus, né, Filho de Deus, você vem aqui nos atormentar antes do tempo. Ou seja, ele inverte os valores, se faz de vítima, quando na verdade ele é réu, ele é aquele que ofende, é aquele que agride, é aquele que destrói, é aquele que afronta a Deus. E imagina, não queria ser incomodado, como se Jesus é que fosse ali o atrapalho, quando na verdade Jesus nunca é o atrapalho, ele é a solução, ele é a providência, ele é o acolhimento para o aconchego da presença de Deus. É importante que busquemos isso e temos isso na nossa mente, não deixando que o inimigo inverta valores. E muitas vezes a inversão dos valores é quando damos mais prioridades às coisas deste mundo e não a Deus na nossa vida. Deus é mais importante. A palavra de Deus é mais importante. A nossa comunhão com Deus é o que devemos priorizar. E não devemos valorizar mais o mundo do que a Deus. Não devemos valorizar mais as coisas do que as pessoas. Não devemos valorizar mais as conquistas do que o amor ao próximo. E é nesse sentido que devemos tomar cuidado, porque o inimigo sempre está para inverter os valores. O que é certo fica errado e o que é errado fica certo aos olhos do inimigo, que quer perverter o nosso caminho, nos afastando da presença de Deus. Mas o inimigo também, ele vem para promover destruição. Observe os versos seguintes, que vão nos dizer, os versos 31, vai dizer, e os demônios rogaram, dizendo, se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Diz Jesus, e então saíram e entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas. O inimigo, ele vem para promover destruição. Ele já estava destruindo a vida daqueles homens endemoniados, e com ele certamente a sua família, e aquela sociedade de alguma forma também estava sendo destruída, porque se tornou escrava do medo, e de alguma forma estava apegada àquelas coisas, e o inimigo também vem para destruir a situação daqueles comerciantes, gerando uma intriga entre eles e Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ao contrário do inimigo, vem para nos dar vida abundante, e Jesus diz isso em João 10:10, quando ele fala, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Jesus veio para aniquilar as obras de Satanás contra os seus filhos, contra o povo de Deus. E ele veio nos edificar com a sua presença, com o seu Santo Espírito, e também nos fazeres edificadores uns dos outros, quer por palavras, quer por atitudes. Portanto, nunca nos deixemos usar por Satanás para promovermos o ódio, a intriga, a facção, a divisão e a destruição, mas também que levemos com Jesus Cristo vida a todos, que pudermos alcançar com as palavras do Senhor na nossa boca, com a presença do Espírito levando onde quer que estejamos, e que também as pessoas possam olhar para nós e ver que há uma vida abundante, uma vida que é a vida na presença de Deus, nunca nos deixando ser agentes de destruição, mas de paz. O inimigo também, à luz do texto, é interessante que ele não resiste ao poder de Jesus Cristo. Ele causava pânico, ele causava medo, ele assustava a todos, usando o corpo daqueles homens que eram escravos do demônio, mas frente à palavra de Jesus, frente à presença de Jesus, ele se encolheu. E o máximo que fez foi pedir para entrar nos porcos. E ele sabia que os porcos haveriam de se precipitar no despeadeiro e serem destruídos, e eles não terem mais corpos para habitar, saindo da presença daquela comunidade e deixando de causar destruição, deixando de causar escravidão, deixando de causar medo. E a palavra de Deus vai dizer o que Jesus faz. É interessante que eles pedem para que Jesus deixe de atormentá-los, que permita que eles entrem na manada dos porcos. Ele diz, e os demônios rogavam, dizendo, se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Disse Jesus, ide. Então saíram e entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas. Queridos, que força, que poder tem o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim é com a vida do crente. O crente, ele tem o poder de agir contra as hostes de Satanás em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso a palavra de Deus diz em Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo só tem o lugar que nós damos a ele. Por isso em Efésios 4:27 vai dizer, nem deis lugar ao diabo. A palavra nos dá clareza que o poder de Deus, de Cristo, está em nós para que repreendamos o inimigo, a começar de resistir a ele, para que ele fuja de nós. Olhando para nós, vendo o nosso compromisso com Deus, a nossa firmeza na palavra do Senhor, e nós sendo a habitação do Santo Espírito de Deus, ele vai ver que há uma resistência em nós e não tem lugar para ele, e ele fugirá de nós. Porque ele vive feito leão, procurando a quem possa tragar, quem possa destruir, mas olhando para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, e vendo que resistimos a ele pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós, ele fugirá, porque ele vê que tentar investir contra nós é perda de tempo. E esse poder, querido, querida, está em mim, está em você, em todo e qualquer filho de Deus que ouve a palavra do Senhor, que tem Jesus Cristo em seu coração, que é a habitação do Espírito Santo de Deus. O inimigo pode até nos tentar, e haverá de nos tentar sempre, como fez até com o Senhor Jesus Cristo, mas uma vez encontrando resistência, ele fugirá. O inimigo também quer que valorizemos mais as coisas desta vida do que as coisas de Deus. É isso que diz com clareza quando olhamos para a narrativa dos versos 33 e 34, que foi o que aconteceu com aquelas pessoas. A palavra vai nos dizer que depois que os porcos saíram, entraram, caíram no despenhadeiro, toda a manada se precipitou. Os pastores, ou seja, os responsáveis por aquela manada, fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas as coisas.
tudo o que aconteceu com os endemoniados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Que tristeza! O inimigo quer que valorizemos mais as coisas do que a Deus. A palavra de Deus mostra que Deus quer que sejamos capazes de tê-lo em primazia, em primeiro lugar, de desejá-lo sempre, mesmo que tenhamos que renunciar a algumas coisas desta vida. A palavra vai nos dizer em Marcos 10, 21, 22, Jesus falando, ele diz, e olhando para ele, o amou, se referindo àquele jovem que Jesus desafia a vender tudo que tem e segui-lo. Jesus não é contra o dinheiro, não é contra a riqueza, o dinheiro bem usado para a glória de Deus, para abençoar a obra do Senhor, para abençoar pessoas, para trazer um conforto que você glorifique a Deus, é bênção. O apego ao dinheiro, a ganância, a ambição, fazer a vida é algo que é só em busca disso, nos esquecendo que toda prosperidade, quer seja ela de qualquer ordem, material, emocional, espiritual, toda conquista, é para a honra e glória do nosso Deus. Nos alegra a alma, nos traz conforto, nos sentimos felizes, mas não somos escravos de nada que conquistamos neste mundo, porque o que nos interessa é a nossa comunhão com Deus. E Jesus vai dizer para aquele jovem que dizia que praticava até a lei, fazia tudo certinho, a ponto que Jesus olhou para ele e em Marcos vai dizer que o Senhor o amou e lhe disse, uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas aquele jovem, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. E foi nesse sentido que Jesus Cristo disse que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Não porque o Senhor faz acepção de pessoas, mas porque a riqueza faz com que muitos se apeguem a ela de tal maneira que até se tiverem que escolher entre Deus e as riquezas, vão acabar preferindo as riquezas. Mas bem-aventurados são aquelas pessoas que, como falei, não colocam nas riquezas o seu coração, mas o seu coração está nas coisas celestiais, a ponto de que tudo que conquista pela graça de Deus, que faz com que as pessoas prosperem, colocam diante do Senhor e administram, orientados pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, não sendo escravas das conquistas, mas fazendo com que as conquistas as aproximem ainda mais de Deus, porque têm coração grato e aplicam no bem-estar da própria vida, abençoando pessoas e investindo também no reino de Deus. Mas o inimigo quer, insistentemente, que tenhamos preferências erradas, como aquelas pessoas fizeram. Observe mais uma vez o que vai dizer o verso 34, e sinta o seu coração pesar, pensando naquelas pessoas. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Que tristeza! Ao invés de acolherem a Jesus, de receberem a Jesus, Jesus ele nos diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, estarei com esta família, com esta pessoa, como ele fez com Zaqueu, como ele fez com Mateus, com tantos outros, como ele faz comigo, com você, com todo aquele que diz, Jesus, vem habitar na minha vida, vem ser meu Senhor, vem ser o meu pastor. Eu estou cansado e oprimido e encontro alívio no Senhor, porque sei que o teu fardo é leve, o teu jugo é suave, e não o contrário. Rejeitar a Jesus como aquelas pessoas fizeram, rejeitando o Senhor, porque estavam entendendo que Jesus estava trazendo prejuízo a eles. Preferiam mais os porcos, preferiam mais aquela manada e o lucro que ela poderia dar, do que o maior benefício, que é o viver na presença do Senhor e crendo, como o próprio Jesus vai nos dizer, que quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, as outras coisas nos serão acrescentadas. Observe o que Jesus vai dizer em Lucas 9, 24 e 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la.
mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo. Aquelas pessoas da cidade, como falei, preocupadas com, quem sabe, mais prejuízos, achavam que Jesus daria a elas, preferiram dizer: Jesus, vai embora, não fica conosco. Que tristeza! Cuidando da própria vida, na verdade, estavam perdendo a vida, porque ganhar a vida de verdade é entregar a nossa vida no altar de Deus, dizendo: toma, Senhor, a minha vida, eu entrego a minha vida a Ti, o controle da minha vida a Ti, Tu és o meu Senhor, eu confio em Ti e creio firmemente que não há ninguém melhor para conduzir a minha vida do que o Senhor. Não há Senhor melhor do que o Senhor para que eu sirva e faça a Tua vontade. Que essa experiência nos ensine que devemos sempre preferir o agir de Deus em nós, nos dando vitórias, nos libertando, mudando o mundo à nossa volta, como mudou a vida daqueles endemoniados, como Jesus queria mudar a vida daquela comunidade que infelizmente preferiu rejeitá-lo do que recebê-lo, do que hospedar o Senhor, temendo prejuízos, achando que estavam ganhando a própria vida, quando na verdade estava perdendo a vida, porque o único que tem poder de salvar a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nele descansemos e sempre queiramos receber o Senhor e dizer: fica conosco, Senhor. Fica, Jesus bendito, em meu coração, porque o meu coração te pertence. E sei que com o Senhor eu tenho vida abundante. Com o Senhor o ladrão não vai vir para roubar, matar e destruir, porque eu tenho o Senhor que me dá vida. O inimigo não encontrará lugar na minha vida, porque assim como não teve condições de vencer o teu poder, também eu, no teu poder, resistirei a ele, e ele fugirá da minha presença, e eu gozarei de estar com o Senhor, como o Deus forte, o Deus poderoso, que cuida, ampara, protege os seus. Assim seja com a sua vida. Confie no Senhor e creia que não há poder maior. E Jesus estando ao seu lado, você sempre terá a força do Senhor para vencer o inimigo, fazendo com que as obras do inimigo não prevaleçam na sua vida e você, ao contrário de ser um escravo do inimigo, seja alguém livre no Senhor para viver segundo a vontade dele e agir em nome dele, repreendendo o inimigo e fazendo com que ele fuja da sua presença em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, a graça salvadora de Jesus, reine em seu coração neste momento. E Deus assim lhe abençoe.